anos de plano, não terá aumento de prestação. O governo tem a posição de 55 anos, mas todos os partidos tiveram a posição de 60 anos. O governo não vai se opor se houver um consenso partidário em torno disso. Ficam fora, mesmo para os planos mais caros, tratamentos estéticos, inseminação, casos de epidemias e catástrofes e transplantes. Tratamentos dispendiosos, como AIDS e câncer, devem ficar nos planos mais caros. Na segunda-feira vai haver uma nova reunião na tentativa de resolver a seguinte divergência. É que o faturamento anual das empresas de planos de saúde é de 17 bilhões de reais. O orçamento federal da saúde é de 20 bilhões de reais. Mesmo com essa pequena diferença, o regulamento pode estar deixando, na prática, os tratamentos mais dispendiosos para a rede pública. A exclusão vai ficar garantida e nós podemos legalizar o inaceitável, que é a pessoa sofrer as consequências de não ter dinheiro e até perder a vida. E você vai ver no próximo bloco a emoção dos fiéis com a visita de João Paulo II e a festa de 50 anos do Museu de Arte Moderna de São Paulo. A gente volta daqui a pouquinho. Ele é colecionador e foi amigo de Di Cavalcanti. Ela é curadora de uma exposição sobre o pintor. Jean Boguitti e Denise Matar relembram um artista que este ano estaria completando 100 anos de idade. Era um grande conversador. Ele tinha toda uma preocupação social, o Di Cavalcanti. Ele foi perseguido politicamente porque ele era afiliado ao Partido Comunista. Entrevista especial. Hoje, 11 da noite. Onde, mulher? Levanta e dói. Onde? Clarissa! Largue mão de fricote, mulher. Vai comigo! Vai comigo, Andy! Clarissa! Pare com isso. Clarissa! Nacional, em CD e cassete, som livre. O Papa na Cidade Maravilhosa. João Paulo II dormiu cedo porque amanhã vai ser outro dia. O rei Roberto Carlos ensaia para cantar para o Papa. Brasil 1980. Quem te viu, quem te vê. O dia em que a TV americana mudou a capital do país. The Pope who arrived in Brazil's capital, Rio. Exclusivo, PM envolvido na violência de Diadema sai da cadeia e fala pela primeira vez.
Tem 18 anos de político, não interessa, isso é um lixo, vai embora. O Jornal da Globo está começando e o MASP virando cinquentão. Boa noite. Fiéis se emocionam na chegada do Papa ao Rio de Janeiro. Na terceira visita ao Brasil, João Paulo II vai assistir a uma apresentação do rei Roberto Carlos. O ensaio foi agora à noite. Este foi o primeiro ensaio do coral de 1.400 vozes, que se apresenta durante a missa campal no aterro do Flamengo. Depois da passagem de som, Roberto Carlos entrou em cena. Jesus Cristo é uma das músicas que Roberto Carlos vai cantar na missa de domingo. Até lá, o Papa tem uma longa jornada pela frente. Nos primeiros momentos no Rio de Janeiro, João Paulo II foi saudado por centenas de crianças. Depois, foi ao encontro do presidente Fernando Henrique Cardoso. Num rápido discurso, o Papa falou sobre os desafios que o Brasil enfrenta. De helicóptero, foi para o centro do Rio. Recebeu um beijo e flores de uma menina. No Papa Móvel, foi acompanhado por uma legião de cariocas e peregrinos do mundo inteiro. Ansiosos e felizes, os fiéis mataram as saudades do Papa. O Papa João Paulo II se encontra às 10h30 da manhã com o presidente Fernando Henrique Cardoso no Palácio das Laranjeiras, no Rio. Antes, ele reza uma missa na residência do cardeal arcebispo do Rio, Dom Eugênio Salles, onde está hospedado. Agora chove forte na cidade maravilhosa e o Papa já está dormindo. Durante o voo para o Brasil, o Papa conversou com jornalistas, respondeu a perguntas em várias línguas, sorriu e falou da missão que tem pela frente aqui no Brasil. O correspondente da Rede Globo, William Vac, estava lá. É raro um Papa diante de um microfone respondendo a perguntas de jornalistas. João Paulo II surpreendeu os 50 repórteres que o acompanharam no voo de Roma ao Rio. O Papa impressionou pela simplicidade de certas respostas. O futuro da humanidade passa através da família. Foi específico em relação a problemas sociais. Diversos problemas, sem terra e outros, não? Disse que vai demorar para a Madre Teresa virar oficialmente uma santa. Sorriu daquele seu jeito cativante. Contou um pouco das viagens deste ano, das quais a vinda ao Brasil é a última. O Papa às vezes parece em busca de concentração. A mão esquerda treme. A direita precisa de apoio para o microfone. Mas ele continua convencido de que sua presença é a grande parte da sua missão. Com duas pequenas frases em português ditas aqui no avião a caminho do Brasil, ele deixou bem claro que não enfrentou este desafio transatlântico apenas para conversar com o presidente brasileiro ou para celebrar missas para multidões. João Paulo II está cobrando de Fernando Henrique soluções mais rápidas para problemas sociais. Outra frase importante do Papa se refere ao futuro da humanidade através da família. Pode parecer óbvio, mas não é. O Papa está convencido de que a família hoje está ameaçada por políticas que levariam à esterilização de mulheres e leis que acabariam permitindo o aborto. Esse é o lado ético da questão. Mas, para o Papa, o lado ético é tão importante quanto o social. João Paulo II conheceu o maior país católico do mundo há 17 anos. Brasil, 1980. Que país era este? 30 de junho de 1980. A ditadura agonizava. O Papa João Paulo II foi recebido pelo último presidente militar, João Batista Figueiredo. Na favela do Vidigal, no Rio, o Papa deve ter percebido que o milagre econômico não tinha conseguido melhorar a distribuição de renda. A inflação de 110% ao ano engolia os salários. O povo, sem medo, resolveu sair às ruas. Os protestos contra o custo de vida pipocavam pelo país. E as greves no ABC Paulista ganhavam força. O maior país católico do mundo começava a sair de um longo período de censura. Os cartunistas
punham as manguinhas de fora. Já não precisavam de linguagem cifrada. A abertura também possibilitava filmes políticos contundentes. Eu não tenho nada pra falar, porra! Me respeita! Mas o palco continuava amordaçado. O jeito era driblar a censura fazendo comédia. Ele nunca tinha subido na Torre Eiffel, eu tinha. Pelo elevador. Isso muda o número de degraus. Conservador, João Paulo II não via graça na teologia da libertação. Na maratona de 12 dias por várias capitais, o Papa defendeu os direitos sociais, mas deixou claro que não queria o clero envolvido em política. Para os compositores, política já não rimava tanto com música. As canções de protesto que levaram tanta gente para o exílio davam espaço para letras alegres e descompromissadas. Éramos 120 milhões de brasileiros. Metade das casas já tinha televisão. E as novelas já faziam sucesso. Você não foi à delegacia. Você mentiu pra mim. Não foi à delegacia no momento que eu mais precisava de você. Você casou por interesse. No esporte, algumas alegrias. O Brasil faturou 2 medalhas de ouro e 2 de bronze nas Olimpíadas de Moscou. Lars Bjorkstrand, Alexander Wilson, Brasil. E Nelson Piquet foi vice-campeão mundial da Fórmula 1. De lá para cá, muita coisa mudou. A inflação parou, a democracia se consolidou. Mas Rita Lee ainda é a rainha do rock. Dias melhores chegaram para o cinema nacional. As novelas continuam dando maior ibope. Lula ainda é candidato. Piquet não corre mais. E o Rio de Janeiro continua lindo. Assim na terra como no céu. Na década de 80, o então presidente americano Ronald Reagan chamou o Brasil de Bolívia. Hoje foi a vez de um apresentador de TV dos Estados Unidos mudar a nossa capital por conta própria. Ao noticiar a chegada do Papa ao Brasil, veja o que disse Peter Jennings, da rede de TV ABC. By the way, that Pope John Paul is not going to accelerate the process of sainthood for Mother Teresa. The Pope who arrived in Brazil's capital, Rio. Daqui a pouco, a repórter Sônia Bride, de Nova York, vai contar um outro lado da história de João Paulo II. Vale a pena esperar. Os investidores estrangeiros voltam às bolsas brasileiras atraídos pelas boas notícias sobre a privatização da Telebrás. O movimento hoje em São Paulo passou de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O índice Bovespa fechou com alta de 1,8% e no Rio de 2,2%. O adeus a Thales Panchacon, o protesto dos presos do Carandiru e a morte de um operário do metrô. As notícias do Brasil hoje se concentraram em São Paulo. Um operário morre soterrado enquanto trabalhava nas obras do metrô em São Paulo. A chuva contribuiu para o deslizamento. 5 anos depois do massacre do Carandiru, presos da Casa de Detenção de São Paulo protestam para pedir justiça pelos 111 mortos. Presos de Itapeva, interior de São Paulo, penduram reféns de cabeça para baixo durante rebelião que durou 12 horas. O engenheiro César Marques, que denunciou no Jornal Nacional uma rede de traficantes de armas, é agredido na porta de casa no Rio. Morre em São Paulo aos 41 anos o ator Thales Panchacon. Thales se recuperou de uma pneumonia e voltou a trabalhar. A família não divulgou a causa da morte. Amigos dão adeus ao pintor Caribé, morto em Salvador aos 86 anos. Caribé era considerado pintor da Bahia. Um cinquentão modernésimo. O Museu de Arte de São Paulo, mais importante da América Latina, comemora meio século. Orgulho dos paulistanos,
o MASP ganhou agora à noite uma grande festa de aniversário. Uma noite de gala para o Museu de Arte de São Paulo. O MASP completa meio século com o estilo de sempre e dá de presente para a cidade uma exposição com 70 obras-primas de artistas consagrados como Van Gogh, Velázquez, Picasso, Monet, Goya e Renoir. Pietro Maria Bardi, que fundou o museu junto com Assis Chateaubriand, recebeu uma placa com os dizeres: sonhou, criou e enriqueceu o maior museu do Hemisfério Sul. Correto, justo, não? O funcionário mais antigo do Museu de Arte de São Paulo, Luiz Osaka, também foi homenageado. O atual presidente do MASP diz que o museu cinquentão ainda tem muito pela frente. Nos próximos 50, nós esperamos poder continuar à frente de todas as grandes realizações e eventos culturais desse país. Além de comemorar os 50 anos com mais uma grande exposição, o MASP também está fazendo uma campanha para reformar o prédio e poder abrigar melhor seu acervo valioso. As obras já começaram e devem terminar no ano que vem. Não perca a seguir uma grande história. A peça que João Paulo II escreveu quando tinha 40 anos está em cartaz nos Estados Unidos. Família. Um pequeno grande universo. O canto bom de parar, viver, criar raízes, coragem, crescimento, fé. E continuar a vida, valorizando um patrimônio eternamente seu. Merecedor de todo cuidado, de todo amor. Participe do 2º Encontro Mundial do Papa com as famílias. Poupe Vida, o seguro da família brasileira. Está no ar um canal que vai ser uma lição de vida. O Futura. Você vai poder viver a maior aventura de todos os tempos. O conhecimento. Futura. O canal do conhecimento. Uma grande parceria que conta com a Rede Globo. Da sua saúde. O Papa Superstar Peregrino da Fé todo mundo conhece. Mas na juventude existiu um Karol Wojtyła, ator e dramaturgo. Um homem que, como tantos outros, usou a arte para chegar aos corações. É o mesmo estilo dos desenhos dos gibis do Homem-Aranha e do Super-Homem. Mas os quadrinhos contam a história do menino polonês que se transformou no maior líder espiritual do Ocidente. A história da guerra, da perseguição, intolerância, grandes conspirações políticas. O coroinha, que na adolescência quer ser ator e que resiste à ocupação nazista em montagens clandestinas de peças nacionalistas. Agora, nos Estados Unidos, uma peça escrita por Karol Wojtyła é encenada sob todas as luzes dos palcos do país. Os autores são americanos, o diretor, um católico polonês. A trama, a luta de 3 casais para compreender o amor e o casamento. Irineu Vicurs não esconde a admiração pelo autor da peça. Ele era muito talentoso. Se seguisse a carreira de ator e dramaturgo, teria tido muito sucesso. A peça está em turnê pelo país e já passou até pelo Carnegie Hall. Não é uma peça religiosa. É muita filosofia, psicologia. E como o público reage? Muitas pessoas depois me procuram com lágrimas nos olhos para dizer como a peça tocou seus corações profundamente. Quando escreveu A Joalheria, Karol Wojtyła já era bispo aos 40 anos. Em viagens pelo interior da Polônia com grupos de jovens, ele era confessor e conselheiro. Talvez nas conversas com os jovens, diz Irineu, ele tenha se inspirado para escrever sobre o amor entre o homem e a mulher e o casamento. No ano passado, Irineu foi recebido pelo Papa no Vaticano.
E o Santo Padre fez a ele a pergunta que atormenta todos os autores. As pessoas gostam da peça? They like this performance. Irineu também descobriu que o Papa encontrou tempo para ler todas as críticas. Quantos talentos um só homem pode ter, se pergunta o diretor. Ator, autor, líder espiritual, poliglota. As you know, he's polyglot. O Papa é arte pop, a arte desse tempo. Mas não é o primeiro a tentar tocar a alma humana através da arte. Uma igreja flutua. Chineses casam, mas ficam em cima do muro. E se a canoa não virasse, os americanos chegavam lá. São coisas do mundo. Um grupo de remadores resgata uma mulher das águas de um rio em Chicago, mas quase morre afogado numa cena digna de pastelão. Na hora de içar a mulher, o barco se encheu de água e virou. No final, foi preciso resgatar todo mundo. O comunismo é ateu, mas a Grande Muralha da China foi o palco do sacrossanto rito do matrimônio. Amor e patriotismo juntos. 36 casais se uniram no aniversário da República Popular da China. E por falar em matrimônio, que tal se casar na primeira igreja flutuante do mundo? Batizada de Nossa Senhora dos Mares, ela zarpou de Queensland, na Austrália. 30 casais já estão na fila para dizer o sim em alto mar. Depois da nota de $100, o governo dos Estados Unidos redesenha a de 50. A nova cédula foi apresentada hoje pelo Tesouro norte-americano. Traz o retrato do 18º presidente do país, Ulysses Grant, que governou de 1868 a 1877. E um problema: 20% das notas estão com defeito de impressão em torno da figura central. Por isso, o início da circulação, previsto para o fim do mês, pode ser adiado. Exclusivo, você não pode perder no próximo bloco do Jornal da Globo. PM acusado da violência em Diadema sai da cadeia e fala pela primeira vez. O tempo mudou nossa marca, mas não mudou nosso compromisso. Banco de uma Vida Melhor agora se escreve assim. Isto merece uma comemoração. Olha a marca da Caixa mudando. É o toque da Caixa na Caixa pra vida ser mais feliz. Tem uma nova marca na Caixa. O banco de uma vida melhor. A Caixa Econômica Federal mudou o ritmo e mudou a letra. Caixa. Tem uma marca nova na Caixa. Metropolitan apresenta Elimar Santos e todos. Trem de ferro não tinha não, mas o seu Jornal do Comércio já corria de mão em mão. 170 anos, Jornal do Comércio faz. É o jornal que foi o pioneiro, sempre verdadeiro, informando mais. Inflação de setembro medida pelo DIEESE em São Paulo. O índice ficou em 0,11%. A inflação da FIPE, que será divulgada amanhã, deverá ficar em 0,3%. Os dois índices mostram que a fase da deflação já passou. Um dos policiais militares envolvidos no caso de violência na favela Naval em Diadema, na Grande São Paulo, sai da cadeia e fala com exclusividade ao repórter Valmir Salaro. O ex-sargento Reginaldo dos Santos ficou 6 meses preso. Ele diz que não estava na favela no dia em que os colegas espancaram e mataram. 18
18 anos de profissão, Reginaldo foi demitido da Polícia Militar e chora ao dizer que está sem emprego e com a mulher e 2 filhas para sustentar. Minha família foi penalizada, passou necessidade, fui mandado embora, como muitos estão lá mandando embora, tem que nada a ver com isso. E a família passou necessidade, ninguém deu isso. As cenas da violência policial na favela naval em Diadema foram mostradas com exclusividade pelo Jornal Nacional. Policiais espancaram suspeitos e mataram o metalúrgico Mário Josino. Reginaldo afirma que não estava presente nessas 2 batidas, mas admite que esteve na favela. Aqui ele acompanha uma revista e depois vistoria o carro deste homem. Como é que você... Porque a acusação é que você teria furado o pneu. Eu tinha furado você. Você furou, não? Não, não furou. O que você fez aí? Daí uma tampa de caneta bica, eu passei nos 2 pneus, olhei, passei. Acusado com outros 9 PMs, Reginaldo foi denunciado por abuso de autoridade e acabou liberado pela justiça depois de 6 meses na cadeia. Já demitido da PM, ele tenta agora voltar a ser policial. O comando da PM foi injusto com você? O comando da PM foi. Por quê? Porque ela deveria ter apurado melhor os fatos. Ver quem fez, quem era quem. Ter 18 anos de polícia não interessa, você é um lixo, vai embora. O comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Carlos Alberto Camargo, disse agora à noite que o caso está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia. A balança comercial registra o 2º pior resultado do ano. O número oficial do déficit do mês passado foi anunciado hoje. As importações superam as exportações em 1,283 bilhões de dólares em setembro. Neste último trimestre, como é de praxe, o prato da exportação fica mais leve, o da importação mais pesado. Declinam os embarques de produtos agrícolas, crescem as compras de bens de consumo. Mas o mercado financeiro, que acompanha a balança assim no dia a dia, já admite para este ano um déficit acumulado de 10 bilhões, no mínimo, ou de 11 bilhões no máximo. Menos mal. Em fevereiro, andaram projetando um déficit acima de 15 bilhões. O problema ainda é o de sempre. Não é que estejamos importando muito, nós estamos, isto sim, exportando pouco. Nada além de 7,5% do PIB, contra 14% da média mundial. Mas, pelo jeito, a balança comercial vai continuar no vermelho por tempo indeterminado. O importante é não deixar o déficit crescer ainda mais. E também buscar no ingresso de capitais estrangeiros aquela sobra adequada para cobrir o rombo da balança comercial e, de preferência, sem abrir mão da banda cambial. Não perca no próximo bloco do Jornal da Globo, a namorada de Ronaldinho faz sucesso na passarela de Milão. Você tem que lutar muito se você quer alguma coisa. A minha família sempre me deu a maior força. Meu maior desafio agora é entrar no mundo do negócio. Meu segredo para manter o pique? Ginsana. Ginsana. Você novo de novo. Tem hora que não dá para esperar o dia seguinte. 0800 555 500. TAM Express, a única que despacha sua encomenda no próximo voo. Jogos Mundiais da Natureza. Oferecimento. Chile celebrou junto com o cardeal. O Atlético Mineiro venceu o Curitiba por 3-1 agora à noite no jogo que encerrou a rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. Kleber, esse jogo mexeu com a classificação ou não? Mexeu um pouquinho, foi bom para o Atlético Mineiro esse resultado. O Curitiba continua sendo o 11º colocado. O Atlético subiu uma posição, do 5º para o 4º lugar. Ficou mais perto ainda da classificação para a próxima fase. O Curitiba abriu o placar depois da cobrança do escanteio. Uma boa cabeçada de Claudio Miro. Mas no segundo tempo o Atlético foi para cima e virou o jogo. O Almir empata. Outra jogada pela esquerda e Bruno faz 2-1.
E para fechar o placar, mais uma jogada pela ponta esquerda do Atlético e outro gol de cabeça, agora de Hernani. O Atlético tem agora 32 pontos e é o quarto colocado do campeonato. Os brasileiros Dunga e Alessandro marcam e o time deles é finalista do campeonato japonês. O Júbilo Iwata ganhou por 5-0 e foi comandado por Dunga. Ele que cruzou essa bola para Alessandro ex-Santos marcar. E o Dunga fez o dele, batendo falta. O jogo terminou 5-0. Em dezembro, 2 partidas definem o campeonato. Júbilo Iwata contra Kashima Antlers. Uma constelação. O lançamento de uma coleção de jeans na Itália junta jogador famoso com mulher bonita. O evento marcou o nascimento de uma nova estrela. Susana Werner estreia no competitivo, rico e charmoso mundo das top models. Na plateia, o mundo gira em torno do noivo de Susana, o astro-rei Ronaldinho. E na passarela, brilha quem tem luz própria, a superestrela Cindy Crawford. Ela dá o ar de sua elegância ao desfile italiano. A chuva chegou forte e acabou com a disputa dos Jogos da Natureza, que estão acontecendo no Paraná. Sem competição, a Olimpíada da Natureza entra em clima de descontração. Tudo se transforma em uma grande confraternização, com muitos idiomas nas mesas. Os noruegueses velejam até longe da água. Entram na internet. Na Babel de 52 países, quando não há disputa, há festa. O Papa chega ao Brasil e vai para as manchetes dos principais jornais do país. O Globo. Papa diz que desigualdades sociais no Brasil desafiam os governantes. Jornal do Brasil. Papa saúda Fernando Henrique com lista de problemas sociais do Brasil. O Estado de São Paulo. Papa lembra desafios sociais. Folha de São Paulo. Papa alerta para questões sociais. 50 anos. O Jornal da Globo de hoje termina dando os parabéns ao MASP. O importante é levar a vida com arte. Uma boa noite para